Bom dia, passando nessa manhã com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Essa é a poderosíssima palavra de Deus, aleluia. Na manhã deste dia eu gostaria de estar compartilhando uma palavra breve, né? Hoje vai ser uma palavra breve que se encontra no livro de Jó 42, a partir do versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aleluia. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e a tudo quanto dantes possuía. Aleluia. Quero profetizar nesta manhã. Aleluia. Que assim como o Senhor, aleluia. Aleluia. Virou, né, o cativeiro de Jó, aleluia. Jó que passou por uma enfermidade, né, a qual o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na carne dele, mas jamais na alma dele, né, e ele sofreu muito, ele teve muitas percas, perdeu filhos, perdeu gado, perdeu casa, perdeu tudo, aleluia, mas em tudo, aleluia, ele continuou fiel a Deus, ele não murmurou, ele não, né, não amaldiçoou. Antes a sua esposa falou assim para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, né, porque eles eram prósperos, ela tinha uma vida de rainha e de repente você perder tudo, perder os seus filhos, as suas filhas, né? Mas em tudo, aleluia, Jó permaneceu fiel e ele falou assim: como falas tu, uma louca mulher, aleluia, eu recebi o bem de Deus e o mal eu não receberei, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, ele disse, e que por fim ele vai se levantar, aleluia, a meu favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, então, quando chega no capítulo 42, aleluia, né? Jó humilha-se perante a Deus e dá glória a Deus, né? E no 10, o Senhor, aleluia, vira o cativeiro de Jó. Aleluia, o Senhor cura a Jó da lepra, né? Ele é totalmente curado, restaurado e muito mais do que isso, o Senhor virou o cativeiro de Jó, né? Quando ele estava, né, em meio às suas dores, à sua enfermidade, à sua lepra, que comia as suas carnes. Mesmo assim, não foi impedimento para ele estar orando pelos seus amigos. Ele orava pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, aleluia, aleluia, o Senhor, aleluia, virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Que nós possamos, né, em tempo e fora de tempo, né, estando bem ou não estando mal, porque muitas vezes a gente vai curar a ferida de uma pessoa, orar por uma pessoa, quando nós mesmos é que estamos precisando. Aleluia. Isso foi o que aconteceu com Jó. Aleluia. Ele estava precisando de uma cura, né, de um milagre. Mas mesmo assim, ele não olhou somente para ele estava intercedendo o tempo todo. Aleluia. Eu creio que pela sua esposa, né? Eu creio que e pelos seus amigos, como diz a palavra. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, 2 vezes mais, aleluia, a tudo quanto dantes, né, ele possuía e tinha perdido. Então, eu declaro na manhã deste dia, eu não sei por qual cativeiro você está passando, por qual momento difícil, de escassez, de porta fechada, de uma enfermidade, de um luto, de uma situação que para você, né, é uma situação impossível, que somente o Senhor pode intervir, que somente o Senhor pode, aleluia, mas aleluia, o teu posicionamento em adorar a Deus,
em meio, aleluia, às suas guerras, às suas lutas, e você não blasfemar, em você não murmurar, em você tão somente crer no Senhor Jesus, aleluia, que, como diz Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, ele disse, e que por fim ele se levantará. E se você continuar crendo, mesmo em meio às suas dificuldades, que por fim o Senhor se levantará a teu favor, assim será. E ele se levanta hoje, nesse dia, para te dar vitória, para mudar o cativeiro da sua vida, para mudar o cativeiro da sua família. De repente a sua família está em grande cativeiro, os seus filhos estão em cativeiro, espirituais, em vícios, cativos em vícios, presos em prisões espirituais, né? Em vícios de drogas, em vícios de bebida. Eu não sei, aleluia, qual é o seu cativeiro. Você sabe qual é o cativeiro que você está passando, aleluia, mas eu quero te dizer que nesta manhã é manhã do Senhor mudar o nosso cativeiro, aleluia, aquilo que só nós e Deus muitas vezes sabemos o que precisa ser mudado, o que precisa, aleluia, ser transformado, o que precisa de um milagre, o que precisa de uma urgência da parte de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor. E no 11 eles falaram, e no 11 diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. Aleluia, o Senhor usou as pessoas, né? E o Senhor ainda faz isso nos dias de hoje. O Senhor usa pessoas para nos abençoar. E cada um pendente de ouro. Aleluia. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu último estado, aleluia, essa última fase da sua vida, esse momento da sua vida, aleluia, aleluia, será bem maior do que o primeiro, aleluia, como o Senhor fez com Jó. E assim abençoou o Senhor, Ele está nos abençoando nesta manhã. O Senhor irá nos abençoar. E o nosso último estado, aleluia, aleluia. Talvez você que esteja pensando que você não vai mais viver, né, momentos bons, né, que você não vai viver mais nada daquilo que um dia você viveu. Talvez você teve uma grande prosperidade, uma grande abundância na sua vida, uma vida regalada, uma vida próspera, e de repente as coisas mudaram, aleluia. Mas eu quero dizer que o teu último estado ainda será maior, melhor do que o primeiro, aleluia. Creia nessa palavra, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E o poder que opera em nós é a nossa fé. Nós temos que ter fé para viver os milagres de Deus, aleluia. Porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Aleluia, teve tudo em dobro, Deus deu tudo em dobro para ele. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Aleluia. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, aleluia, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então Jó
Então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa é a herança, aleluia, do povo de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele ainda teve, né, acrescentado, multiplicado, né, os seus anos de vida na terra. Aleluia, porque ele foi um homem temente, né, um homem fiel. Aleluia, um homem justo. Aleluia. E depois disso, de tudo isso que ele passou, né, sem reclamar, sem murmurar, sem contender com o Senhor, ele viveu 140 anos e chegou a ver viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Que privilégio, né? Que o Senhor, aleluia, nos possa dar essa graça também, de nós podermos viver muitos anos nessa terra, de ver não somente os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e quem sabe os nossos tataranetos, né? E é uma palavra de mudança, né? De cativeiro. Aleluia. Se você crê, independente do cativeiro espiritual, material, emocional, físico, aleluia, o cativeiro que você se encontra na manhã deste dia, aleluia, aleluia, que te trouxe descredibilidade, né? Falta de esperança, falta de fé de que dias melhores virão, de que o Senhor cumprirá a sua boa promessa, que a boa mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que nada acontece sem a permissão de Deus, porque tudo que aconteceu com Jó foi com a permissão do Senhor. Aleluia. O inimigo só vai até onde o Senhor permite. O inimigo, ele só vai até aonde Deus permite. Deus falou, pode tocar em tudo, menos na alma dele. Aleluia. E a alma dele foi preservada e o Senhor mudou o cativeiro dele. Aleluia. Assim como o Senhor, ele muda os nossos cativeiros. Aleluia. Quantas vezes nós estamos em cativeiros, aprisionados, muitas vezes com o nosso ministério, né, paralisado, com a nossa vida, muitas vezes, né, em dificuldade, muitas vezes na área de trabalho, na área familiar, mas é manhã, aleluia, de crer e tomar posse dessa palavra, que assim como o Senhor foi com Jó, ele é conosco, aleluia. Ele é o Deus que muda os nossos cativeiros nessa manhã. Se você crê, toma posse dessa palavra em nome de Jesus e muito em breve você verá a boa mão do Senhor agindo, operando, trabalhando a teu favor, mudando situações, mudando quadros, né, que aos seus olhos parecia impossível. O Senhor é aquele que, aleluia, muda o nosso cativeiro, muda a nossa história, aleluia, escreve uma nova história sobre as nossas vidas a partir do dia de hoje. Em nome de Jesus, eu vou estar orando para agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor meu Deus, Tu és poderoso, Tu és grande, maravilhoso, Senhor. Que privilégio é para nós te servir, um Deus tão grande e poderoso, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra. Aleluia, Senhor, esteja mudando o cativeiro de cada pessoa que porventura ouvir esse vídeo, se é um cativeiro, Senhor, na mente, Pai, em nome de Jesus, vai libertando, Senhor, porque nós temos a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, se é cativeiro espiritual, se é cativeiro, Senhor, físico, Pai, se é uma enfermidade, se é algo na família que precisa de uma libertação, um filho que está nas drogas, que está na bebida, que está preso, se é um cativeiro, Senhor, físico. Deus, Tu és aquele, Senhor, aleluia, Senhor, que quebra os cativeiros, Pai. O povo de Israel esteve 70 anos no cativeiro, até o dia que o Senhor, aleluia, resolveu libertá-los e dar uma nova oportunidade, Senhor. Senhor, Tu é Deus que muda história, Tu é Deus que revoga sentenças.
Tu é Deus, Senhor, que assina a vitória nesta manhã para aquele que crê e muda a história daquele que crê, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor, nesta manhã. Muda os nossos cativeiros, cativeiros de medo, cativeiros de incredulidade, cativeiros de falta de fé, de falta de esperança. Deus, em nome de Jesus, faz uma maravilha no meio de nós, Pai. Visita a nossa casa, visita a nossa família, visita os nossos filhos, visita os nossos parentes, os de perto, os de longe, aqueles que estão presos, Senhor, aleluia, Senhor, acorrentados, aprisionados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira toda a venda dos olhos, todas as escamas, Pai. Liberta, Senhor, Tu és o libertador, o Santo de Israel no meio de nós, Senhor. Vem libertar o Teu povo, Senhor, que está cativo, que está aprisionado, Pai. Os jovens, Senhor, aleluia. Senhor, liberta, Senhor, nesse tempo presente, Senhor. Vai de encontro aos jovens, Pai, para que muitos possam se converter, Pai, para que muitos possam voltar para a Tua presença, Pai. Deus, essa palavra é poderosa. Ah, Suricanta Lamanaia, Senhor, Tu és o dono da palavra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Senhor, Tua palavra não volta vazia. Faça-se, Senhor, em nós segundo a Tua palavra nesta manhã. Remove os cativeiros, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra no Salmo 126 diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro Teu povo, o povo de Israel, eles ficaram como os que sonham. Eu profetizo, Senhor, que muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor, ficarão como os que sonham, porque o Senhor está, alabassuri canta lamanaia, em nome de Jesus, encerrando, aleluia, um ciclo de cativeiro, de aprisionamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eles vão viver, Senhor, como os que sonham, porque a Tua boa mão está sobre a casa dele, sobre a vida dele, sobre a família dele. Senhor, com uma bênção e com uma vitória nesta manhã, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, vem com vitória, vem com glória. Senhor, despedaça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda obra contrária, Senhor, toda palavra de maldição, Senhor. Não vale encantamento sobre a vida dos Teus servos, não vale macumbaria, feitiçaria, não vale, Senhor, encantamento. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e nos apropriamos e tomamos posse da Tua palavra, que nesta manhã o Senhor diz, e o Senhor virou o cativeiro da Maria, da Andréia, da Joana, da Kátia, da Laura, do José, do Henrique, do Silvio, do Rodrigo, do Eduardo, vai dizendo os nomes. Ora sim, e o Senhor virou o cativeiro, e o Senhor vai virar o cativeiro, aleluia, da Dora, o Senhor vai virar o cativeiro, da Noemi, o Senhor vai virar o cativeiro, aleluia, da Ana Paula, o Senhor vai virar o cativeiro, aleluia, vai declarando, vai orando o nome da pessoa que você quer que o Senhor esteja virando um cativeiro nesta manhã, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, e toma posse da vitória, porque é a vitória do povo de Deus, a vitória nossa, em nome de Jesus, a vitória nossa pelo sangue de Jesus, aleluia, em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, crendo no poder da palavra de Deus, Senhor, aleluia, aleluia, e no nome de Jesus, Pai, é que eu oro, Senhor, te agradeço, crendo na vitória, na minha vitória e na vitória dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, quem puder esteja compartilhando esse vídeo com mais pessoas, se inscrevendo no nosso canal. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, é do Senhor Jesus, é consagrado ao Senhor. Aleluia, para estar pregando a palavra de Deus, Dê o seu like e compartilhe, para que mais pessoas possam ser abençoadas, libertas, saradas, curadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, o Senhor vos abençoe e guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti neste dia e o Senhor te dê a paz. Amém. Um bom dia.
e até o próximo vídeo.